Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma conversa aqui do Páginas Soltas e bom, hoje iremos conversar sobre um romance russo do Emmanuel Carrère, que acabou de sair uma reedição pela Alfaguara, tem tradução do francês para o português do André Telles. Esse livro já tinha saído aqui no Brasil pela Alfaguara também, tá gente? Importante lembrar, só que com uma outra capa, se eu não me engano. Eu acho que agora, por conta do sucesso do Yoga, que inclusive é um livro que a gente já conversou aqui no canal ano passado, tem vídeo, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês verem, e por conta do sucesso, né, acho que a Alfaguara vai relançar aí com esse novo modelo de capa, né, nesse estilo que foi que nem o estilo do Yoga, acredito eu, pra aproveitarem o sucesso que o autor começou a fazer aqui no Brasil, que eu acho que o Emmanuel Carrère já era um autor conhecido do público brasileiro, só que eu acho que o Yoga fez ele deslanchar de fato e chegar, assim, num público sem ser a coisa nichada. Imagino, isso é só suposição, tá, gente? Enfim, eu li o Yoga, como eu falei pra vocês, ano passado, foi um livro que me surpreendeu, era o tipo de livro que provavelmente não leria e tal, mas aí aquela capa me chamava a atenção e eu peguei pra ler despretensiosamente, eu gostei bastante, eu tenho problemas com aquele livro, é um livro que eu gosto bastante, mas eu acho que, por exemplo, a última parte poderia ser cortada facilmente, acho aquela parte da Grécia horrorosa pra mim, aquilo dali não faz sentido nenhum dentro do livro, é só uma tentativa de, nem sei, tá? Tipo, uma tentativa de lacrar. Olha só, eu escrevi um livro todo de um ego trip do caralho, mas eu vou falar que eu me importo com os imigrantes, né? Basicamente isso, que é uma coisa que eu já venho falando aqui no canal, que vem me irritando dentro da literatura contemporânea, que é essa coisa de sempre você querer ter a virtude de falar sobre assuntos do dia, da ordem do dia, assuntos que você acha que são importantes, mas às vezes não cabe na sua história, e tá tudo bem, tá? Não, ninguém é obrigado a falar sobre todos os assuntos políticos e sociais do mundo. Tá? Eu acho que eu sempre parto desse pressuposto. Mas enfim, acho que Yoga ali, ele tenta disfarçar a ego trip, porque no final das contas, pelo que ele fala, né, tanto no Yoga quanto no romance russo, todos os romances dele são uma grande ego trip. Pois é. O romance russo, pra mim, é um ego trip do caralho. Eu sei que tem gente que não gosta. Eu, particularmente, assim, não gosto, mas quando é bem feito, cara, sai uma coisa muito interessante, que eu acho que é o caso do romance russo. Porque começa assim, gente, a história desse livro é muito engraçada, é cabulosa, assim, uma história cabeluda, digamos assim. E no romance russo a gente vai então acompanhar a jornada, a princípio, do Emmanuel Carrère, que é designado por uma rede de TV francesa para ir na Rússia investigar ali o caso da última pessoa que seria um preso de guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, que era um cara húngaro que estava lá nos confins da Rússia, preso num hospital psiquiátrico, e a situação dele, assim, depois descobriram isso, aí foram salvar e gerou mó bafafá. E aí o Emmanuel Carrère foi convidado para essa emissora para ir visitar essa cidade, que se chama Kotelnitch, nos cafundós da Rússia, como eu falei pra vocês, e tentar investigar o que foi que aconteceu, como era a rotina desse cara húngaro que passou ali muitos e muitos e muitos anos preso, e que não conseguia nem falar mais, enfim, maior situação. E aí, ok, a gente pensa, a princípio eu pensava que o livro seria sobre essa investigação dele nessa cidade, que é uma história cabulosa. É uma história que eu acho muito interessante, imagina só, o cara lá ficou preso na Rússia, era húngaro, não sabia falar, ou não queria falar por algum motivo que fosse, e depois, milhares de anos, foi resgatado ali, e aí tem toda uma jornada pra levar esse cara, descobrir quem é a família desse cara que foi preso ali na Segunda Guerra Mundial. Enfim, é uma situação bem cabulosa, que é uma situação, assim, que me chama a atenção. E eu pensava que o livro seria sobre isso, mas ledo engano meu, gente, o livro é sobre muitas coisas. E eu acho que o grande trunfo do romance russo é a forma como Emmanuel Carrère consegue unir tudo e dar uma coesão entre esses assuntos. Porque aí, ao longo do livro, à medida que ele vai estando ali naquela cidade cafundóstica, né, eu inventei essa palavra agora, aquela cidade no cu da Rússia, ele vai também pensando sobre muitas coisas, inclusive sobre a família dele, porque o avô do Emmanuel Carrère era russo, e isso vai mexendo com ele nessas coisas das raízes, e esse avô também tem uma história que é uma história meio complicada, uma história meio coisada, uma história ali que teve desdobramentos meio escusos, digamos assim, sobre a questão da origem dessa família, o avô materno dele. E para complementar a situação, a gente ainda vai ter ali o Emmanuel Carrère lidando com um relacionamento dele, que é com uma moça chamada Sophie. E o relacionamento deles é marcado ali por uma diferença de classe, porque essa moça é uma funcionária normal, e o Emmanuel Carrère já é um cara prestigiado, já é um autor famoso, etc. Então a gente vai acompanhar ali o dilema da relação entre essas duas pessoas.
E esses são os 3 motes do Um Romance Russo, que vai desaguar ali num negócio bizarro. Tanto é que na capa dessa edição tem falando que é um livro sobre ciúme, sobre um romance, um arrebatador, não sei o quê. E quando eu tava lendo, eu tava pensando assim, gente, ué, romance, o que é que vai acontecer aqui? E aí quando chega nessa parte desse ciúme avassalador, gente, é babado, mas eu, particularmente, não vou contar pra vocês, porque isso vai acontecer mais lá pra frente do livro. E eu acho que é bacana você ir descobrindo aos pouquinhos sobre o que diabos é essa história de fato, né? Porque, como eu falei pra vocês, é uma história sobre muitas coisas. E, eu lembrei de uma coisa agora falando nisso, né? Vou deixar pra vocês descobrirem ao longo do livro, porque eu vi o vídeo de alguém, o podcast de alguém falando assim, nunca confie em booktubers ou resenhistas ou coisas que falem assim, não vou contar a história toda porque vocês têm que irem ler, sabe? Tipo, como se eu não tivesse lido, né? Como se quem não conta a história inteira do livro não tivesse lido o livro. E, gente, eu sempre faço isso vou deixar vocês descobrirem, seja um livro que eu amei ou seja um livro que eu odiei, porque eu sempre parto do pressuposto que não tem que entregar tudo num vídeo, numa conversa, sabe? Tipo, não é obrigado. Tipo, agora se você quiser dar uma aula sobre o livro, etc. Isso aqui que é uma conversa e eu quero convencer vocês, por exemplo, a lerem esse livro, ou assim como eu quero convencer de vocês de verem um livro que talvez eu não tenha gostado e que talvez vocês possam gostar, sabe? Mas, enfim, eu fiquei pensando nisso, porque eu falo sempre isso, mas é porque também é uma coisa do meu antigo trabalho como livreiro, de que eu não contava a história inteira, né? Por motivos de que eu queria que a pessoa comprasse o livro, tá? Então, assim, se vocês devem ter visto, por favor, deixem nos comentários se vocês viram alguém falando isso. Eu tenho certeza que foi no YouTube alguém falando isso, de tipo assim, não confiem em pessoas que não falam toda a história do livro. Gente, pelo amor de Deus, né? Não sou obrigado a contar todo o enredo do livro. E, enfim, acho que não é o caso aqui para as nossas conversas. Bom, de tudo isso, vamos voltar pro romance russo, que eu acho que eu tô me enrolando muito aqui. E bom, essas 3 coisas, né, tanto a história desse avô materno, quanto a história desse cara húngaro e o motivo que faz o Emanuel ir pra Rússia e ele acaba ficando ali naquela cidade meio fascinado por aquele fim de mundo e isso vai mexendo ali com a vida dele, e esse relacionamento com essa moça chamada Sophie, vão ser as 3 linhas de caminho que o romance russo vai tomar, e elas vão se entrelaçar, elas vão ficar ali uma coisa muito louca e muito bem atada. Eu acho que o grande trunfo do Emmanuel Carrère nesse livro é conseguir fazer com que assuntos tão diversos converjam ali dentro de uma narrativa, né? Que eu acho isso muito interessante, eu acho isso muito bacana. E a escrita do Carrère, como eu falei pra vocês, é uma escrita muito Jagotrip, muito Jagotrip. É sempre ele o tempo todo. É muito uma narrativa Jagotrip do caralho, tá? Mas a história, né, a forma como ele vai conquistando o leitor pra entrar dentro dessa egotrip dele, que no caso acaba se tornando uma obsessão por uma pessoa, é muito interessante, porque ele consegue, é isso que eu falei pra vocês, ele consegue misturar muitas coisas dentro da narrativa, mas tem um fio que vai unindo elas. E eu acho que o grande barato do livro é ele começar por uma história cabeluda, que você vai lendo e você vai ficando curioso, e quando você vê, você já tá envolvido demais com a própria vida do Carrère, sabe? E assim, depois que você tá preso, aí você quer saber como vai terminar essa situação, porque acaba se tornando uma história sobre loucura tão bizarra que você fica, uau, sabe? Tipo, e ele não faz concessões, tem toda uma treta aí, enfim. E particularmente gostei bastante de como ficou o resultado final dentro do livro, sabe? Apesar de ter toda aquela marra dos franceses que eu detesto, vocês sabem que assim, eu não sou uma pessoa grande fã da cultura francesa, como tem muita gente por aí que simplesmente ama, acha o máximo e tal. Eu sou uma pessoa que tenho zero esse deslumbre com a cultura francesa. Eu gosto muito de alguns autores franceses, né? Enfim, li bons autores franceses, mas eu sempre tenho um pouco, assim, de preguiça dessa marra francesa que a gente tem e que no romance russo vai ter também, tá, gente? Então, assim, se você não tá querendo ler uma coisa muito egotrip, não vai no romance russo. Mas agora, se você tá afim de ler uma história sobre obsessão bizarra e uma história, assim, muito focada no eu, vale muito a pena ler. É um ótimo livro, eu adorei, assim, realmente foi uma das melhores leituras que eu fiz esse ano. Pra quem gostou do yoga, vai amar esse. Esse eu achei, ó, infinitamente mais interessante do que o yoga, que é só uma narrativa de tipo, ai meu Deus, que depressão, ai meu Deus, que depressão. O romance russo tem um negócio de loucura e história também, histórias dos outros, que é simplesmente maravilhoso e é muito bem feito, gente. Sério, assim, eu costumo dar meu braço a torcer, né? Porque eu falei que eu não ia ler, não tava interessado em outras coisas do Carrère, porque eu tinha ficado cansado desse negócio da egotrip, mesmo eu tendo gostado do yoga. Mas é aquilo, né? Falo, mas nunca deixo, ó, de dar
aquela espiadinha, como diria a Tula. E, enfim, gente, é isso. Vou ficando por aqui, tá? E só lembrando que caso vocês tenham gostado dessa nossa conversa, não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar. Se vocês já leram tanto o Yoga quanto um romance russo ou outras coisas do Carreré. Enfim, também tem uma forma de você ajudar aqui o canal, né? Na barrinha perto do curtir, compartilhar, que é a de obrigado. Vou ficar muito feliz caso vocês possam ajudar. Lembrando também que o Páginas Soltas tem uma Substack que de 15 em 15 dias eu posto um pouco da minha rotina de livros, o que eu andei vendo, etc. Também tem uma versão paga do Substack que custa R$15, que você tem acesso a um grupo no WhatsApp, tem sorteio de livros, tem acesso a essas conversas antes, e enfim. E também, só lembrando, antes de a gente terminar aqui, caso vocês tenham ficado curiosos para lerem um romance russo, que eu espero que sim, porque é um livro realmente muito bom, apesar de todos esses problemas, vocês sabem, assim, né? Eu sou bem sincero, tipo, é um ego trip, mas eu amei esse ego trip. Pra mim funcionou muito bem, né? Caso vocês tenham interesse em comprar um romance russo, vou deixar o link da Amazon, porque vocês comprando com o meu link na Amazon, vocês vão estar ajudando aqui o canal também de uma maneira indireta, mas também ele vai estar nas melhores livrarias aí perto de vocês. É um lançamento da Companhia das Letras, então vocês vão encontrar facilmente nas livrarias de preferência de vocês. E é isso, gente. Sempre muito bom estar aqui com vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima conversa.